um debate potestativo proposto pelo JPP, com a presença do secretário da tutela, da Proteção Civil, Pedro Ramos, e à tarde uma comissão de inquérito. Controle. Paulo Alves, o JPP promoveu esta manhã um debate potestativo, de certa forma foi para contrabalançar a questão que tinha proposto inicialmente, que era a de uma audição parlamentar, que foi chumbada quase que por iniciativa do Partido Socialista. Portanto, quase que parece que há aqui uma marcação entre o JPP e o PS nesta matéria relacionada com os incêndios. Gil, começo por cumprimentar o Gil, cumprimentar os colegas de painel, bem como as pessoas, os telespectadores que nos veem lá em casa. Muito boa noite. Relativamente a esta questão, isto não é a perseguição nem é a competição entre o Partido Socialista ou o JPP. Temos que ver que como é que começou, quem é que começou. Vamos ver que para tratar de um assunto de forma célere e chamar ao Parlamento Regional as pessoas envolvidas direta ou indiretamente no processo dos incêndios para prestar esclarecimentos à população, que é essas pessoas que, no fundo, para as quais nós trabalhamos e que precisamos de esclarecer sobre a forma de gestão que foi feita do ponto de vista técnico e político relativamente aos incêndios de agosto. O JPP propõe audições parlamentares. É a forma mais rápida de ouvir as pessoas, de questionar. Só houve uma, não é? Exatamente. E tínhamos isso programado. Depois, o PS entendeu criar uma segunda via, que é legítima, não é? Que está faz parte das possibilidades de investigação, no fundo, digamos, no âmbito do Parlamento, que é uma comissão de inquérito. Ora, a comissão de inquérito vai trabalhando de uma forma paulatina, quer dizer, vai aos poucos. Até primeira constituída, depois toma posse, depois definem quais são as entidades que vão vir, depois... Ou seja, se fossem as audições parlamentares... As audições parlamentares já tinham exatamente, Gil. Se fossem audições parlamentares, já estaríamos quase praticamente numa fase final. Mas não compreendem aqui os argumentos do deputado Rui Caetano e do PS, que no fundo a Comissão de Inquérito também tem digamos, outra abrangência, outro poder. Há um relatório que é feito, há um relatório que é feito, muito há um bem. relatório que é votado, há um relatório que é debatido. Neste caso, acha que há matéria aqui que no Parlamento possa-se tirar alguma consequência que não seja a política, digamos assim? Eu não posso afirmar se há ou não há. Estamos num procedimento agora que está a acontecer. Estamos a ouvir as pessoas, está-se a ser ouvidas entidades, personalidades, mas o que eu sei é que é assim... Uma comissão de inquérito, e nós temos a experiência das várias comissões de inquérito que foram feitas até agora, qual é ou qual foi a que deu numa investigação policial, numa investigação, enfim, houvesse uma queixa no Ministério Público e tudo. Portanto, há essa das obras inventadas, mas nós sabemos como é que as coisas têm feito, como é que dita a tradição, salvo seja. Nós sabemos quem são os relatores, nós sabemos como é que são feitas as conclusões. Repare, temos de ser sérios e perceber. Sim, mas são muitos anos. Estamos a falar de uma tradição, se podemos falar em tradição parlamentar, sim, tem a tradição em que havia uma maioria absoluta de um lado. Agora não é assim. Mas, não é assim, vamos indo, porque a atitude e a forma como o PSD debate-se e gera... O PSD no Parlamento sozinho não consegue... Não tem, mas tem sempre aliados. Nós sabemos, por exemplo, o CDS é um aliado. Mas isso é a dinâmica parlamentar a funcionar. Exatamente, mas o mesmo acontece relativamente às comissões de inquérito. Eu vou aguardar com alguma expectativa relativamente ao relatório final da comissão de inquérito. Mas oxalá que venha E a que é que se deve esta coincidência, não sei se foi coincidência, de manhã um debate potestativo, uma hora depois começa uma comissão de inquérito sobre o mesmo assunto, com a mesma pessoa a ser ouvida, neste caso o secretário Pedro Ramos? Assim, o debate potestativo foi marcado na Conferência de Representantes. Foi agendada uma data, a disponibilidade do Sr. Secretário foi dito dia 29. Portanto, o JPP concordou com a data, mais nada. Depois, a comissão, a que marca, a comissão de inquérito, portanto, é que marcou esta data. Agora, e penso que mais depressa o PS pode esclarecer isso, porque relativamente ao debate potestativo, é marcado na Conferência de Representantes. Portanto, é uma coisa que tem a ver também com a disponibilidade como membro do Governo. O PS é que definiu que seria a 29, também pode haver aqui questões relacionadas com a pessoa foi ouvida, neste caso o secretário Pedro Ramos. Não, mas assim, foi, como eu disse, foi marcado na Conferência de Representantes o debate potestativo. Agora, relativamente à Comissão de Inquérito, isso agora o PS é que pode definir. E vamos perceber o que aconteceu hoje, Paulo Alves. Fica um pouco a ideia que parece que alguém quer esvaziar, digamos assim,
o outro, não é? Digamos, o JPP tem um debate protestativo para o mesmo dia em que há uma comissão de inquérito. Não sei se quem é que quer esvaziar a iniciativa. Quer esvaziar quem? No fundo, mas eu gostava só de dizer aqui duas coisas. Vamos começar nas palavras do Sr. Deputado Nuno Maciel. Ele diz que há legitimidade e o PSD está disposto a aprovar todas as formas de no fundo, chegar... De debate, escrutínio, não é? Exatamente. Ou seja, vamos às audições, vamos à comissão de inquérito. O que aconteceu? O PSD votou contra as audições, fez cair as audições parlamentares. Aceita, mas não aceita se for o JPP a apresentar. E depois, porquê? Porque, Sr. Deputado, escuta agora, se faz favor. E é assim, porquê? Porque achavam que íamos ouvir as mesmas personalidades. Não íamos ouvir as mesmas. Mas aí também não seria redundante, caímos na mesma situação de que hoje. Ou seja, a mesma pessoa iria. Mas é curioso, duas disse vezes ao bem, Parlamento caímos para a na mesma situação de hoje. Objeto. Mas hoje, por exemplo, na Comissão, o PSD já viabilizou a data para ouvir o mesmo secretário. Foi uma questão também redundante. Sim, de manhã e à tarde. Falámos na Comissão de Inquérito do debate protestativo. A questão foi... Quem não percebeu? O debate protestativo Quem propôs a data para o dia 29 foi o Partido Socialista. Mas o que é que fez o PSD na Comissão? O que é que queria que fizesse? Então, o que fez, para ser acusado de ditatorial. Mas olha, mas não teve problema em chumbar as audições do JPP. O JPP votou contra esta data também? O JPP votou contra esta data? Não, e não sei porque não estava na Comissão. Não faço parte da Comissão. Ela disse que era aquele dia e ponto. Não, mas a questão é para percebermos uma coisa, é que aquilo que o Sr. Deputado diz, essa abertura democrática do PSD, não funciona assim como diz. Porque se fez cair as audições, significa que bloqueou a possibilidade de haver audições parlamentares. Certo ou errado? É verdade ou é mentira? Deputado Paulo Alves, quem se atrapalhou a vossa estratégia política não fomos nós. Mas quem votou... E quem anda a trintear? Foi feita uma proposta. Não, senhor, somos nós. não venha dizer as coisas... repare, explica às pessoas como é que as coisas acontecem. Não há nada para explicar. Numa comissão, na quinta comissão, em que estavam a decorrer audições parlamentares, estava lá o comandante dos bombeiros do Corpo Misto de Ribeira Brava e Ponta de Sol... Estava lá Sidónio Pio Fernandes, o senhor estava lá, e nessa mesma comissão, o que é que fez o PS? Apresentou uma proposta para ser votada. E o que é que fez o PSD? Votou a favor, ou seja, bloqueou as audições parlamentares. Portanto, estava a dizer que o seu comandante não volta às audições. Não Eu ouvi o Sr. Comandante da Ribeira Brava 2 vezes, o Sr. Comandante da Câmara de Lobos 2 vezes, o Sr. Presidente da Câmara de Lobos 2 vezes, o Sr. Presidente da Proteção Civil 2 vezes. E isso é que é dignificar a Assembleia. Era isso? Fomos nós que bloqueámos a estratégia política? Fomos nós que bloqueámos a estratégia política, nem vale a pena a gente falar mais deste assunto. Bom, para concluir, quais eram as personalidades? Eram as mesmas? Ou havia diferença de personalidade? Mas havia algumas que eram comuns. Havia algumas. Pedro Ramos correu o risco de ir há 3 vezes falar do mesmo assunto. 3 vezes não, como sempre. Claro. Um debate protestativo, e uma audição. Não. Se tivessem decorrido as audições, não havia debate. Não haveria debate protestativo. Sara, mas esclareceu o suficiente. Exatamente. Não precisa de ouvir estas pessoas. Paulo Alves, faz sentido ou não ver estas pessoas aqui no Parlamento Regional? Faz sentido se pensarmos que as audições é uma forma de sabermos a verdade de uma forma rápida e eficaz. No fundo, é para todos nós e as pessoas e as famílias dos próprios alunos também se ficarem esclarecidas quanto aos procedimentos e aquilo que aconteceu. É curioso que isto, nesta situação, é benéfico às audições parlamentares. Numa situação dos incêndios, é que o JPP propõe as audições, já não é benéfico. É curioso, que isto é a forma... Sabemos se ainda pode alguém se lembrar de apresentar uma comissão de inquérito. Exatamente. É isso. Vamos lá ver. Não. Mas isto serve para as pessoas lá em casa perceberem como é que o PSD funciona. Que é, quando é para auscultar e saber de uma forma séria e eficaz aquilo que aconteceu, na gestão dos incêndios, como o PSD, quem governa, mas não foi o PSD no fundo, que propôs uma comissão de visados na situação, como o JPP queria ouvir o secretário, queria ouvir o presidente do governo e ia dar muita mexida, não é? E já estava o presidente do governo a recusar vir e que ia responder por escrito. Portanto, tudo isso, como estava a mexer e estava a gerar alguma instabilidade no poder governativo, o que é que faz o PSD? Chumba as audições. E, portanto,
acabou por aqui. Mas agora sim, agora para nós ouvirmos a situação... E o JPP também concorda? Concordo, é assim, desde que seja para esclarecer situações que estão por esclarecer, nós estamos de acordo. E é nesse sentido, claro que as audições servem apenas para nós sabermos a verdade daquilo que aconteceu. Sabermos, por exemplo, se havia já informação que o próprio ISAL tinha-lhes sido comunicado. Porque nós sabemos que as instituições superiores, para serem acreditadas, têm que ter professores doutores, um número determinado de professores doutores, têm que ter pessoas com formação superior, académica, portanto superior, que, no fundo, lhes garanta um quadro efetivo de docentes com formação. Neste caso, professores doutores, investigadores, mestres, etc. E o que aqui é importante saber se a instituição já tinha sido, no fundo, alertada para a situação que estava a viver e eles tinham empurrado a solução para a frente. Portanto, é necessário haver um conjunto de questões, de situações que estão por explicar. E para si parece... Seja, agora, que o PSD não vá por aí, não vá transformar isto num caso político e tentar ir buscar a vice-reitora, ou a vice-reitora, vice-diretora, enquanto seja deputada do PS, isso é jogar abaixo, isso é jogo baixo. Posso garantir que o PSD não vai apresentar uma comissão parlamentar de inquérito. Ainda bem. Também não vai resolver o essencial. Paulo Alves, o JPP também foi crítico em relação a isto. O JPP foi crítico e continuamos a ser críticos. Vamos lá começar a refletir. Um anúncio feito num congresso do PSD. Um primeiro-ministro vai a um congresso partidário anunciar uma medida de 10%, redução de 10% para os Açores. Depois vem o senhor secretário regional Eduardo Jesus vem dizer que também se aplica à Madeira. Portanto, vem corrigir e dizer que, afinal, também os 10% se aplica à Madeira, à redução. Ou seja, 8,60€. 10%, 86, 8,60€, está justificado os 77,40. Porque este perfeccionismo dos 40 cêntimos tem a ver com esta questão dos 10%. Portanto, vai baixar 10%. Relativamente ao pagamento, se vai ser 300, 400, 500, 600, nada. Apenas os madeirenses pagam aquele valor. Mas não se fala do teto máximo, não se fala nas outras questões que há. Não, o que se tem falado é que supostamente o teto máximo vai continuar. Até porque nos Açores que não existia foi criado. Estou a falar a nível político. Claro. O secretário regional Eduardo Jesus alguma vez falou do teto máximo. Não tem falado do teto máximo. Ele falou da plataforma, ele falou agora desta redução dos 10%, teto máximo, zero. Nos 600€, no facto de já não haver viagens a menos de 500€ agora no Natal para os nossos jovens poderem vir cá, ninguém diz nada. Portanto, o madeirense vai pagar à cabeça 500, 600€ se quiser viajar na altura do Natal. Portanto, e, mesmo assim, no dia 1, dia 2, já as viagens, portanto, já são raras as viagens para... Não sabemos se isto será implementado até ao final do ano. Não sabemos se isto será implementado. Não sabemos o que virá na portaria que, no fundo, vai regulamentar toda esta questão. Portanto, isto é tudo, tipo, a tirar areia para os olhos das pessoas. Dizer, olha, vocês, no fundo, que é aquilo que disse o Sr. Deputado Rui Caetano, vem aí o orçamento, vamos votar, tenham atenção que a gente vai fazer uma redução aí para a Madeira e para os Açores, tenham atenção, vá lá, um voto pode valer, na quase da Madeira, 8,60€. Pronto, isto é caricato. Isto é brincar com os madeirenses. Mas mesmo que tudo se mantenha como está, esta redução não é bem-vinda? A redução é bem-vinda. Não temos nada contra a redução. Comecei por dizer, claro, tudo aquilo que seja para beneficiar em termos de despesa os madeirenses que precisam de sair da região é bem-vinda. Aqui, agora, todo o outro procedimento, e é aquilo que nós defendemos, e não somos só nós, são os madeirenses. Se nós falarmos com qualquer pessoa, qualquer cidadão madeirense, diz logo, o que nós queremos é pagar os 86€, agora neste caso os 77,40. Isso é que é uma medida que nós queremos e merecemos. Já houve propostas na Assembleia da República, já houve propostas, aprovadas por unanimidade aqui. Exatamente, chegou lá foi, não sabemos como é que a coisa ficou. Agora há um grupo de trabalho que lhe abriu um relatório, o PSD pediu o relatório, vamos esperar que chegue, para depois o PSD também fornecer aos restantes deputados, eu penso que seja assim, não é, Sr. Deputado? O relatório da Comissão da Castelha... Supostamente será o Governo da República, não é? Nuno Maciel. Imposto a nível autónomo. E aquilo que o PSD tem feito, e o Montenegro tem feito, é um conjunto de intenções, de promessas. Porque se perguntarmos aos cidadãos, aos madeirenses, mudou alguma coisa na sua vida em termos quando vai comprar a sua passagem? Não, continua igual. Então não fez. Tem intenção de fazer. Agora, quando o fizer, aí sim, nós podemos dizer, olha, prometeu e cumpriu. Até lá é um conjunto de intenções. Mas o Paulo Alves ainda tem dúvidas que o Governo possa concretizar o que está a anunciar? Eu tenho dúvidas e sou uma espécie
de São Tomé, Vento sou para vento crer, não para é? crer. Mas Gil, eu Mas é que faço ele usa a óculos. diferença. Eu faço a diferença entre o prometer com uma intenção de manipular, ou seja, de manipular a opinião pública e enfim, de não querer esclarecer aquilo que realmente vai acontecer de futuro. Porque se tivessem coragem e tivessem, no fundo, coragem, sim, tal como foi aprovado na Assembleia Legislativa Regional, o que é que era proposto? Pagar o valor líquido à partilha. Se fosse essa medida, se o PSD chegasse lá e dissesse assim, nós vamos fazer isso, vamos assumir e vai ser pago apenas os madeirenses e os açorianos pagam o valor líquido da passagem. Portanto, não pagam Pelos vistos, essa hipótese não está excluída. Não está excluída, mas ninguém fala. Exatamente. Vamos ver o que acontecerá nos próximos tempos. Medida. Hoje vamos ter que ficar por aqui. Paulo Alves, Rui Caetano, Nuno Maciel e Sara Madalena, agradecer a vossa presença. É o ponto final neste debate. Voltamos daqui a uma semana, à mesma hora, aqui na RTP Madeira.